Assim, eu não comunico o meu mal-estar, eu não comunico a minha demanda, mas eu me sinto no direito de cobrar por você não ter contemplado aquilo que eu buscaria ter. Muitas vezes isso vai ter um caráter projetivo grande, essas conversas enviesadas, essas mensagens enviesadas, elas vão ter um caráter projetivo muito grande, especialmente das demandas não atendidas na infância. Eu vou esperar que o outro faça por mim como minha mãe faria ou deveria ter feito. Isso tem um peso inconsciente grande, né? Muitas vezes a gente não sabe comunicar porque existe um bloqueio dentro de nós para essa comunicação feita de uma forma mais clara, mais precisa. E o que se vê como resultado disso é um eterno descontentamento. As pessoas, elas nada satisfaz. Porque, no fundo, nem ela sabe o que ela queria. Ela não tem uma identificação clara daquilo que gera o mal-estar, por isso que muitas vezes elas vão cobrar de uma forma muito torta, né? Elas vão exigir de uma forma muito torta. O próximo é a importância do passado. Isso também é ótimo para melar a relação. Quando alguém bate na sua porta, o que você pergunta? Ninguém pergunta quem foi, né? A gente pergunta quem é. Mas, dentro das relações, a gente adora perguntar quem foi, como foi, com quem foi. E ter nesse quase culto do passado um argumento que deteriora a própria relação. Uma outra coisa que também participa disso é a nostalgia. Naquela relação a coisa era bem mais interessante por isso, isso e aquilo. Fulano fazia desse jeito e você não faz. Isso não precisa necessariamente ser dito, né? Às vezes, a depender do grau de crueldade da pessoa, a pessoa fala, né? Mas assim, a maioria não é tão cruel, mas pensa, né? Era bem melhor daquele jeito. E sempre que eu me remeto a essa situação, eu impeço uma expressividade mais verdadeira do outro. Por quê? Porque ele vai estar sempre se sentindo coagido a atender melhor. Ele não vai conseguir ser ele mesmo. Ele vai querer ser quem você quer que ele seja. E aí, sem espontaneidade, tem amor? Fica difícil, né? E por último, nessa fase, nós temos aí os pseudocontratos. É aquilo que nós podemos acordar dentro de uma relação do que é o melhor para nós. E aí, tem que participar de tudo? Num casal, os agentes têm que participar de tudo um da vida do outro? Tem que saber de tudo? Se faz isso, o que é que vira? Amizade. Há uma grande chance dessa relação ela migrar para uma amizade, né? Uma vez que não existe mais um mistério. Um mistério que é peculiar ao amor. O descobrir o outro. Se o outro está devassado diante de você, qual é a curiosidade que você vai ter diante do outro? Qual é o interesse que você vai ter diante de uma coisa que você já domina? Também tem um outro aspecto que é não participar, né? Ocultar. A pessoa dá tudo ou a pessoa não dá nada. E aí, se tem esse outro comportamento, qual é o risco que tem? Mas por que você não me falou isso? O oculto, ele sempre nos chama, né? Ele remete a uma ideia de erro, daquilo que é escondido, daquilo que, de alguma forma, abre um espaço para um questionamento das minhas vulnerabilidades. Essa evitação, ela vai acabar fundindo muitas vezes o real com o imaginário. Então, aquilo que eu não consigo preencher com o fato, não tem problema, eu preencho na cabeça.
Sem solução a gente não fica. Então, se eu não soube o que o outro foi fazer, eu imagino. E aí a gente sabe no que dá, né? Histórias, assim, enredos de novela em troca de um pão de queijo na esquina. E tem um caminho do meio, óbvio, nessa história, né? Que são o não participar de tudo. Participar, mas não participar de tudo. Esse lugar também, ele carrega um certo risco. Apesar desse silêncio ele preservar mais a individualidade de cada um dos agentes, que é o grande objetivo dentro de uma relação, a gente não se dissolver, como a gente falou lá atrás, mas isso também esse silêncio, às vezes, ele pode ser um silêncio meio contagioso. A gente tem que ter uma medida ali, ficar em cima para poder ter uma medida adequada, de saber o que se eu não falo disso, daqui a pouco também posso não falar mais aquilo e deixar de falar daquilo também. Né? E essa relação ela vai virando uma relação neutra demais, onde aí incorre naqueles erros lá de diálogos que são diálogos muito fracos, diálogos que são muito pouco produtivos ou que não buscam novos temas.